Então, desde da década de 30, da luta e dos implementos da legislação trabalhista no Brasil, desde a consolidação então da legislação trabalhista, nós temos então caminhado sempre na busca por um equilíbrio cada vez maior entre empregado e empregador. Então, da luta, inclusive, pelos direitos do emprego, da luta em relação às mudanças que existem na sociedade. Hoje, por exemplo, a gente pode perceber, e nós percebemos, por conta da pandemia, mudanças do que diz respeito à relação de trabalho e emprego. Lembrando que as flexibilizações para adequação econômica, as flexibilizações em relação à legislação trabalhista, nunca é para que os direitos adquiridos ao longo do tempo sejam perdidos, mas é para possibilitar uma melhor inserção dessa relação de trabalho. Cito, por exemplo, a nossa última reforma trabalhista, a Lei 3.467 de 2017, trouxe para a CLT, por exemplo, a figura do home office, do teletrabalho. Dedicou, então, um capítulo exclusivo para falar de home office, para falar desta importante faceta que, inclusive, hoje, né, muitas empresas no Brasil, no exterior, valem-se, inclusive, estão aprimorando detalhes dessa realidade, né, pós-Covid ou realidade econômica. Então, hoje nós queremos falar sobre empregado e empregador, das suas características, conceitos e fundamentos trazidos pela consolidação das leis do trabalho. É a CLT, então, no seu artigo 2º, que vai trazer o conceito de empregador. Então, vamos falar primeiro sobre empregador, e essa figura tão importante aí na relação do trabalho, do emprego, a figura do empregador. O empregador, então, nos termos do artigo 2º, é aquele, né, que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Primeiro ponto do nosso conceito de empregador traz com muita clareza que empregador é a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica e, então, aqui, ações efetivas e exclusivas do empregador. Admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviço, de uma maneira, então, a se caracterizar como figura, né, detentora e prestadora das relações do emprego. É, então, o empregador, empresa individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º, muito importante para o nosso estudo sobre o que é empregador. Equiparam-se, e aqui trago para vocês, equiparam-se ao empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, note, para que possam ser aplicadas, então, todas as regras oriundas da consolidação das leis do trabalho, oriundas da Constituição Federal em relação ao trabalho, é necessário essa característica de empregador, essa figura que não é só a empresa,
Então, quando nós pensamos sobre a ótica somente da constituição de uma empresa, nós poderíamos dividir, não é mesmo? Há empresas que visam a lucratividade, e são pessoas jurídicas, organizações que visam lucro, e há pessoas jurídicas de outros tipos que, inclusive, não visam lucro. Não estão sendo personificadas para exploração, para atividade econômica qualquer. Podemos citar aqui como exemplo as associações, como associações de bairro. Não sei se no seu bairro aí tem associação, mas uma associação, um grupo, uma pessoa jurídica que se reúne com o objetivo ali de fomentar e facilitar a relação existente entre os poderes públicos, privados e os seus moradores. Então, não busca uma associação de bairro exploração de atividade econômica, mas para fins de relação de emprego, inclusive efeitos exclusivos, essa associação de bairro, ao admitir, assalariar e dirigir prestação pessoal de serviço, é, então, considerado empregador. E assim, da mesma forma, profissionais liberais, os médicos, advogados, educadores físicos, que podem exercer sua atividade liberal, regulamentada pelas suas classes de organização. Mas, ao admitirem, assalariarem e dirigirem prestação pessoal de serviço, serão consideradas empregadores. Ou seja, a legislação trabalhista é regra de relação entre este empregador e aquele que foi admitido, aquele que, então, presta o serviço de maneira pessoal. Então, empregador, nas suas definições trazidas, estão bem claras e diretas nos termos do artigo 2º da CLT e parágrafo 1º. O parágrafo 2º do artigo 2º da CLT vai falar sobre grupos econômicos e tem a seguinte redação: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sobre a direção, controle e administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Uma importante observação, trazida inclusive pela reforma trabalhista, né, uma nova redação do parágrafo 2º, que trata da responsabilidade solidária. Então, o empregado presta serviço para uma empresa, mas quem dirige essa empresa é um grupo econômico, e isso é muito comum modernamente. Nós temos aí vários grupos econômicos que são responsáveis pela administração, que são responsáveis pelo controle, que dirigem outras empresas. E em relação à responsabilidade sobre obrigações, e essas obrigações, porque são empregadores, essa responsabilidade será solidária. Professor,
Em linhas gerais, nessa ideia, então, do parágrafo 2º, note, ele está caracterizando empregador. Então, ele está fundamentando, o legislador trabalhista está fundamentando quem é o empregador, né? Quem é o empregador, né? E no parágrafo 2º, ele vai, então, trazer uma amplitude dessa característica do empregador para os grupos econômicos, para as empresas, né, que são dirigidas por outras empresas, controladas, administradas por outras empresas, fazem parte de um grupo. Essa a ideia que todos são responsáveis solidariamente como empregadores das obrigações decorrentes da relação de emprego. Inclusive, o parágrafo 3º vai fazer uma ressalva ou vai trazer aqui uma amplitude profunda no que diz respeito a não caracteriza grupo econômico. O que não é grupo econômico? A mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas nele integrantes. Ou seja, não basta para caracterizar grupo econômico que o sócio seja de uma empresa, mas ele também é dono de outra, mas é também dono de outra. Então, são várias empresas que têm o mesmo sócio, ou seja, têm a mesma identidade, mas é necessário para configurar grupo a demonstração de interesse, né, a união dos interesses, essas empresas elas caminham junto. A conjunto, né, e tem as atividades conjuntas. Pudemos ver, então, as características do empregador, de acordo com o artigo 2º da CLT, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, no que diz respeito, então, ao conceito, empregador, toda empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. É também considerado empregador, profissional liberal, associações de beneficência, instituições de beneficência, associações sem fins lucrativos, dentre outras, nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 2º vai falar da responsabilidade solidária de grupos econômicos e de várias empresas em conjunto. Vamos, então, agora trazer, então, a definição de empregado. Vamos traçar empregado conforme a nossa CLT. Então, vamos aqui verificar o conceito do que é empregado. Nos termos do artigo 3º da CLT, diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, o que é empregado? Nos termos do artigo 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador. O que é um serviço de natureza não eventual, né? O que é eventualidade? Eventualidade é algo que acontece esporadicamente, né? Não acontece sempre. Então, isso é eventualidade. Ou seja, a natureza não eventual, perdão, é que sempre estarei prestando serviço a esse empregador. Sempre estou prestando serviço. De que maneira? Sempre estou prestando. Então, quer me encontrar trabalhando? Estarei trabalhando para esse empregador. Por que estarei trabalhando para esse empregador? Porque eu trabalho, eu presto serviço dependente deste empregador. Eu dependo, eu sou, então, subordinado. Eu sou dependente do empregador e, claro, né? Money se é good, nós não have, dizia aquela antiga canção. Mediante salário. É preciso ter a contrapartida salarial. Até porque sabemos, empregador é aquele que assalaria. Então, mediante salário, por meio de salário. Então, o que é empregado? Pessoa física. Presta serviço, sempre, para esse empregador,
Dependo dele, recebo dele salário para prestar esse serviço. Maravilha! Parágrafo único para consagrar, então, aqui o conceito de empregado. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Seguido, evidentemente, não é, o consagrado conceito, né, do trabalho como, inclusive, fonte de cidadania, né, o trabalho como princípio social do cidadão, né, não haverá distinções em relação à espécie de emprego, né, e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, técnico ou manual, não é? A ideia é que os empregos, os trabalhos, claro, cada um tem a sua característica de prestação, mas em relação à espécie de emprego e à condição do trabalhador, aquele empregado, não será um empregado tratado de maneira diferente. Então, aqui a ideia é o tratamento, não haverá distinção. Aquele empregado não é tratado de maneira diferente quando nós olhamos a relação de trabalho e emprego, quando olhamos os direitos e deveres em relação àquele empregado que presta, por exemplo, um serviço manual e aquele que presta serviço intelectual. Olha, aquele que presta serviço intelectual ele tem mais direitos. Aquele que presta serviço manual, ele não tem esse direito. Então, aqui não há distinções. Empregado é empregado, seja qual tipo de trabalho ele prestar, seja onde ele estiver prestando esse serviço, empregado é empregado, tem a sua proteção tutelada pela consolidação das leis do trabalho, tem os seus deveres também, assim como empregador. Empregador, empregado. Então, podem viver em harmonia e em equilíbrio a partir do momento em que os seus direitos estão resguardados. Podemos, então, concluir que sabemos o que é empregado, sabemos o que é empregador. Para o empregado, para o empregador, nós podemos dizer, existem direitos, existem deveres. Esses direitos, esses deveres e a relação que existe entre eles é uma relação de emprego. E essa relação de emprego é tutelada pela legislação trabalhista, pela CLT e pela Constituição Federal, além de leis especiais e complementares que vão tratar de direitos e deveres distintos.